Saudações, amigos do canal. Muito prazer. Me chamo Rodrigo e hoje criei coragem para contar-lhes o meu relato. Algo que imagino acontecer em várias famílias pelo Brasil afora, mas que teve seu curso mudado por conta de uma infeliz bruxaria que fiz. Tudo teve início numa noite comum durante a semana, quando Ana, minha esposa, saiu de casa para cuidar de sua mãe, que se encontrava acamada. A senhora havia sofrido uma queda dias antes e ainda estava em processo de recuperação. Ana, como filha dedicada que sempre foi, prontamente decidiu passar a noite na casa da mãe, com a intenção de retornar ao amanhecer. Aquela seria uma noite solitária para mim, já que era nosso hábito conversar antes de dormir, trocando palavras de carinho e contando as trivialidades do dia. Dessa vez, a troca se deu apenas por mensagens no WhatsApp. Durante algum tempo seguimos conversando normalmente, até que as respostas dela cessaram repentinamente. Presumi que estivesse ocupada com os cuidados da mãe e não quis insistir. Na tentativa de passar o tempo e distrair a mente, abri o Instagram para ver o que meus contatos haviam postado. Foi então que algo capturou minha atenção de forma inusitada. Joana, minha colega de trabalho, havia publicado uma sequência de fotos do fim de semana. As imagens, em comparação às dos demais contatos, saltavam aos olhos. Nelas, Joana aparecia em um ambiente de lazer, aparentemente um balneário ou uma chácara com piscina, usando um biquíni que deixava muito pouco à imaginação. A naturalidade com que ela se exibia revelava não só sua beleza física, mas também uma autoconfiança que a tornava ainda mais atraente. Enquanto deslizava pelas imagens, sentia crescer dentro de mim uma inquietação provocada tanto pela ausência de Ana, quanto pelo efeito que aquelas fotos causavam. A solidão da noite, o frio que fazia e a carência que me dominava naquele momento foram combustíveis para um impulso que acabei por não conter. Cedi à tentação de satisfazer sozinho os desejos que aquelas imagens despertaram em mim, e após o alívio envolto por uma sensação de torpor, abandonei o celular ao lado da cama e adormeci em questão de minutos. A noite passou rápido. Logo pela manhã, antes mesmo que eu me preparasse para sair ao trabalho, Ana chegou. Parecia exausta, mas ao mesmo tempo trazia um semblante sereno. Cumprimentou-me com um carinho habitual e, ainda ofegante, explicou: "Oi, meu amor. Me desculpa por não ter conseguido preparar nada para você. Estou morta de cansaço. Só quero tomar um banho rápido e deitar. Aline ficou com a mamãe agora, mas à noite eu volto para lá. Você sabe como é." Assenti com a cabeça, dizendo que não precisava se preocupar, que eu sabia me virar bem sozinho. Enquanto ela ia para o banho, continuei com minha rotina matinal, preparando o que era necessário para mais um dia de trabalho. Notei que o tempo havia passado mais rápido que o de costume, e precisei me apressar para não chegar atrasado. Despedi-me dela com um beijo rápido e saí. Chegando ao trabalho, logo dei de cara com Joana. Dei-lhe um cumprimento um pouco mais animado do que o habitual, motivado pelas lembranças vívidas das imagens que havia visto na noite anterior. Embora estivesse vestida com o uniforme padrão do nosso trabalho, minha mente a visualizava com aquele biquíni. Era impossível não reviver mentalmente aqueles momentos. A mera lembrança fazia meu sangue ferver, despertando sensações que eu não deveria estar sentindo. Como era de se esperar, Joana permaneceu indiferente à minha presença. Sempre fomos apenas colegas de trabalho, e nada além disso. Nunca houve entre nós qualquer proximidade além da necessária para o ambiente profissional. A distância dela comigo sempre foi clara, e mesmo que eu tentasse captar alguma brecha em seu comportamento, era evidente que não havia qualquer sinal de interesse da parte dela. Trabalhávamos num setor movimentado, lidando com chamadas de clientes de cartões de crédito, na maioria insatisfeitos, buscando resoluções para problemas ou querendo fazer reclamações. Joana e eu ocupávamos cargos de supervisão, cada um com sua equipe de atendentes. Apesar de nossas responsabilidades se cruzarem vez ou outra, nossas interações se limitavam ao essencial. Naquele dia, mesmo tentando de forma sutil encontrar seu olhar, ela permanecia concentrada em suas tarefas
ignorando por completo minha presença. Era como se eu não estivesse ali, como se fosse invisível. E essa indiferença não era novidade para mim. Já fazia tempo que eu, mesmo sendo casado, alimentava uma curiosidade silenciosa por ela, algo que nunca deveria ter existido. Mas confesso que naquele período eu me sentia profundamente negligenciado dentro do meu casamento. A doença da minha sogra havia consumido Ana por completo. Ela já não tinha mais tempo para nós, para mim, para o relacionamento. E minhas carências como homem se acumulavam dia após dia. Com o passar do tempo, comecei a questionar se ainda fazia sentido manter aquele casamento. Por mais que exista um ideal romântico de que os casais devem permanecer juntos nos bons e maus momentos, todos sabemos que na prática nem sempre é assim. O amor por si só não resolve tudo. A verdade é que, mesmo com sentimento, manter os olhos fechados diante da realidade é doloroso. E no meu caso, o que mais doía era perceber que boa parte do que vivíamos era influenciada pelas manipulações da minha sogra. Uma mulher amarga, autoritária, que nunca soube reconhecer limites. Tanto Ana quanto sua irmã Aline eram reféns emocionais dela. Aline sacrificava a própria juventude para cuidar da mãe, enquanto Ana, mesmo casada, parecia mais comprometida com os caprichos maternos do que com o nosso casamento. Jamais esquecerei o quanto minha sogra tentou convencer Ana a não se casar comigo. Repetia com todas as letras que homem não presta, que só pensa em sexo, que engravida as mulheres e depois desaparece. Aquela mulher era um poço de veneno e rancor. Do tipo que, se você não está do lado dela, automaticamente se torna seu inimigo. E para ela, eu era exatamente isso, um inimigo. Segundo sua ótica distorcida, tudo o que eu fazia estava errado. Não me considero um exemplo de virtude, mas também sei que, muitas vezes, as circunstâncias nos empurram a atitudes que nem sempre são as melhores. E naquele momento da minha vida, eu já me sentia deslocado dentro da minha própria casa. Naquela mesma noite, ao retornar do trabalho, encontrei Ana já de saída novamente, se apressando para voltar à casa da mãe. Tudo seguia como nos dias anteriores. A rotina havia se tornado uma constante repetição, uma rotina fria, sem espaço para nós dois. Eu já nem me lembrava qual havia sido a última vez em que fizemos algo juntos, como um casal. Saídas, intimidade, momentos de afeto. Tudo isso havia ficado no passado. O que um dia foi amor, hoje parecia apenas um compromisso com o tempo. O cansaço me corroía, e a frustração de viver uma relação em que eu era apenas mais uma peça da engrenagem familiar de Ana me fazia questionar tudo. E o que mais me revoltava era ouvir, sempre que a situação era colocada em pauta, que minha sogra estava doente, como sempre esteve. A vida inteira dela foi uma sequência de enfermidades reais ou imaginárias. A impressão que dava era de que estar doente era sua forma de exercer controle, de manter as filhas presas, dependentes e culpadas. E, de certa forma, ela sempre conseguiu o que queria. Ela não era nada além de uma senhora hipocondríaca, uma típica manipuladora emocional, que usava sua saúde, ou melhor, a suposta falta dela, como ferramenta para manter o controle sobre as filhas. Sempre alegava estar doente, sofrendo com algum mal misterioso, e, como esperado, suas filhas invariavelmente acreditavam nas histórias e caíam direitinho em suas armadilhas sentimentais. Era um jogo psicológico que ela dominava com maestria, e elas, mesmo adultas, continuavam presas nessa rede de culpa e preocupação. Lembro-me de uma ocasião em especial, quando minha esposa mais uma vez precisou se ausentar por alguns dias para atender aos chamados urgentes da mãe. Já naquela época deixei claro meu desagrado com a situação. Não era a primeira vez que ela me deixava sozinho para cuidar dos caprichos maternos. Cheguei a comentar com Ana que aquilo me incomodava profundamente, mas ela, sempre fiel à ideia de união familiar, respondia com seu velho discurso de que a família precisava se manter unida, custasse o que custasse. Só que, apesar de todo esse idealismo dela, a verdade é que eu me sentia cada vez mais isolado.
sentia-me abandonado emocionalmente. Durante os períodos em que Ana estava ausente, ou simplesmente ocupada demais com as questões da mãe, eu buscava distrações para preencher o vazio das minhas noites. Nessas horas, as redes sociais se tornavam minha companhia constante. Rolava o feed por horas, mas minha verdadeira obsessão era ver os status dos meus contatos. Mais especificamente, os de Joana. Ela era para mim um sonho inalcançável, uma espécie de amor platônico, um desejo que eu alimentava em segredo. Às vezes, bastava ver uma simples foto ou um vídeo curto dela para que minha noite tomasse outro rumo. Era o que me ajudava a relaxar, uma espécie de refúgio íntimo após um dia carregado de estresse. A realidade é que minha vida era marcada por um grande vazio. O ambiente doméstico, que deveria ser meu lugar de descanso e aconchego, tornara-se opressor, e o trabalho acabou se transformando na minha única válvula de escape. Era ali, entre planilhas, relatórios e reuniões, que eu conseguia me sentir útil, produtivo, vivo. E, principalmente, era lá que eu via Joana. Bastava cruzar com ela no corredor ou vê-la passar por mim no refeitório para que meu coração acelerasse. Seu rosto suave, quase angelical, seu caminhar leve, o timbre delicado da sua voz, o jeito como seu cabelo se movia. Tudo nela me encantava profundamente. Sua elegância, sua simplicidade, o modo como se vestia. Para mim, ela era a perfeição em forma humana. Foi então que tomei uma decisão. Eu precisava encontrar uma forma de me aproximar dela. Estava disposto a correr riscos. Já tinha decidido. A convidaria para sair. No ambiente profissional, no entanto, meu comportamento era bem diferente. Eu mantinha uma postura extremamente séria e exigente. Com minha equipe, era rígido, atento aos mínimos detalhes. Com os colegas de cargo, mantinha uma relação cordial, mas formal. E com os superiores, fazia questão de entregar sempre resultados sólidos, o que acabava me conferindo uma reputação de eficiência, embora ao mesmo tempo de certa frieza. Isso acabava gerando um certo distanciamento. Eu sabia que muitos me viam como alguém difícil de se aproximar. Acredito que até Joana pensava assim. Mas uma tarde, tomando coragem, resolvi arriscar. Caminhei até o cubículo dela tentando parecer casual. "Olá, Joana. Tudo bem com você?" perguntei sorrindo. "Nossa, você está ainda mais bonita hoje do que o normal." Fiz uma pausa antes de continuar, tentando soar confiante. "Estava pensando, que tal almoçarmos juntos hoje? Vou pedir uns hambúrgueres. Se quiser, posso pedir um para você também. A gente pode dividir a mesa e bater um papo." A resposta dela, no entanto, foi um balde de água fria. Joana ficou imediatamente séria. Seu tom foi direto, quase cortante. "Muito obrigada, Rodrigo. Mas eu não como carne. Acho melhor você convidar outra pessoa. Desculpe." Aquilo me atingiu em cheio. Não era a primeira vez que eu tentava algum tipo de aproximação. E com sua inteligência e frieza impecáveis, Joana sempre dava um jeito de me rejeitar com classe. Nunca deixava margem para insistências. Deixava claro, sem rodeios, que não tinha interesse. Era, sem dúvida, uma mulher difícil de conquistar. E foi aí que pensei em apelar para um gesto mais ousado. Talvez um presente. Um mimo simbólico que demonstrasse meu carinho e atenção. Assim, naquela mesma tarde, mandei uma mensagem para Ana, avisando que não chegaria cedo. Inventei uma desculpa qualquer sobre trabalho acumulado no escritório. Depois do expediente, fui direto para o centro da cidade. Caminhei por diversas lojas, observando vitrines, tentando encontrar algo que pudesse agradar a Joana. Algo que dissesse tudo o que eu não podia dizer em palavras. E foi nesse trajeto que o inesperado aconteceu. Como de costume, coloquei meus fones de ouvido procurando por uma estação de rádio qualquer, só para me distrair. Foi então que começou a tocar uma música suave, quase hipnótica. E em seguida, entrou no ar uma voz masculina, com um sotaque estrangeiro que me chamou a atenção. O que ele dizia parecia ter sido feito sob medida para mim.
Estimado ouvinte, se você está enfrentando dificuldades no amor, problemas financeiros ou sente que a vida simplesmente não está fluindo, entre em contato comigo. Eu posso te ajudar. Basta ligar para o número que vou anunciar agora. A princípio, achei que era mais um daqueles charlatões que aparecem por aí oferecendo soluções milagrosas em troca de dinheiro. Mas por algum motivo, continuei ouvindo. Logo em seguida, uma nova voz entrou no ar. Era uma mulher. Boa noite, mestre Micael. Meu nome é Vitória e quero agradecer por tudo. O senhor me ajudou a encontrar um parceiro, algo que eu achava impossível. Sempre tive azar no amor, mas desde que fui orientada por você, tudo mudou. Hoje sou casada e feliz. Recomendo demais o seu trabalho. Quem estiver ouvindo, não pense duas vezes. Vale muito a pena. A sinceridade no tom daquela mulher me comoveu. De repente, algo dentro de mim mudou. Talvez aquele tal de mestre Micael pudesse realmente fazer algo por mim. Talvez ele fosse exatamente o que eu precisava. Esperei atentamente até que o número fosse anunciado novamente. Anotei com cuidado, e naquele momento decidi que meus planos haviam mudado. Por mais cético que eu fosse, por mais que ainda duvidasse de tudo aquilo, havia algo naquela mensagem, naquela coincidência, que mexeu profundamente comigo, e eu estava pronto para tentar. Depois de anotar o número, fui direto para casa. Precisava de um tempo para refletir com mais calma sobre tudo aquilo que estava se passando dentro de mim. Assim que cheguei, tive um breve encontro com Ana. Conversamos por alguns minutos, uma troca rápida de palavras, quase automática, antes de ela sair mais uma vez, rumo à casa da mãe, como vinha fazendo diariamente. Na despedida, Ana me deu um beijo apressado e deixou o lar, partindo sem hesitação e me deixando outra vez sozinho, entregue à própria companhia. Mais uma noite vazia, silenciosa, sem ninguém com quem conversar ou dividir as angústias. Como já era costume, peguei o celular e comecei a passar o tempo vendo o Instagram, procurando algum tipo de distração. Entre os muitos status, lá estava Joana, como sempre. Ela parecia gostar de exibir sua beleza, de deixar-se ser vista, desejada. Era como se ela soubesse com plena consciência, ou talvez de forma inconsciente, o poder que sua imagem tinha sobre os outros. Não posso afirmar com certeza se aquilo era intencional ou não, mas parecia muito natural para ela. Joana sabia que era linda, não apenas fisicamente, mas em todos os aspectos, e isso transparecia em tudo que ela fazia. Por essa razão, eu tinha plena certeza de que ela jamais se envolveria com um homem casado. Aquela constatação me tirava todas as esperanças. Era como se, a cada vez que eu via um status novo, mais distante ela se tornasse. Ainda assim, eu continuava olhando suas fotos como se esse gesto solitário pudesse de alguma forma aquecer meu coração ou aliviar minha solidão. A verdade é que eu já estava cansado, exausto na verdade de me sentir sozinho. E quando se chega a esse ponto de cansaço emocional, a racionalidade começa a se perder. Foi nesse estado de espírito entre o impulso e o desespero que me veio à mente o anúncio que havia escutado no rádio na noite anterior. Eu sempre achei esse tipo de coisa, amarrações amorosas, feitiçarias, trabalhos espirituais, um verdadeiro absurdo, pura enganação. Mas naquele momento a ideia não me soou tão absurda assim. Pelo contrário, pareceu a única saída possível. Na manhã seguinte, ainda digerindo aquele impulso, liguei do trabalho para o número mencionado no anúncio do tal mestre Micael. Quem atendeu a ligação não foi ele diretamente, mas sim uma mulher, que aparentemente era sua assistente. Com uma voz calma e profissional, ela atendeu dizendo: Tratamentos espirituais e soluções energéticas à sua disposição, bom dia. Ouvir aquelas palavras me fez tremer, mesmo sem saber ao certo porquê. Eu estava entrando num território desconhecido e até então impensável. Respirei fundo e respondi: Desculpe incomodar, senhora. Meu nome é Rodrigo. Ontem à noite ouvi o programa do mestre Micael no rádio e estou interessado em marcar uma consulta.
A atendente foi solícita. Informou os horários disponíveis, e eu optei por um que caía no fim de semana. Seria no sábado, já que estávamos na sexta. Confesso que não fazia ideia no que estava me metendo. Tampouco compreendia essas chamadas práticas energéticas e espirituais. Fui procurar na internet e, para minha surpresa, encontrei avaliações positivas sobre o serviço. Descobri também que se tratava de um campo ligado a tradições antigas, envolvendo rituais, espiritualidade e até mesmo bruxaria ou manipulação de forças invisíveis. Ainda por telefone, a atendente me fez uma série de perguntas para preencher algo que ela chamou de ficha de diagnóstico. Aquilo me deu a impressão de que o lugar era mais do que uma simples tenda de feitiçaria. Parecia uma instituição organizada, quase como uma clínica, onde cada paciente tinha um prontuário cuidadosamente arquivado. À medida que eu pesquisava mais e mais sobre o assunto, comecei a desenvolver uma estranha confiança no mestre Micael, mesmo sem tê-lo visto ou ouvido diretamente. E quando finalmente chegou o sábado, fui ao encontro daquele homem que, de certa forma, já começava a ocupar um espaço significativo em meus pensamentos. Naquela manhã, como já vinha acontecendo há algum tempo, Ana chegou em casa depois de mais uma noite inteira fora, ao lado da mãe. Assim que ela adormeceu, silenciosamente saí de casa e fui até o endereço informado. O local era surpreendentemente parecido com um consultório médico tradicional. Ao chegar, fui recebido pelo próprio mestre Micael. Ele estendeu a mão para me cumprimentar e disse, com voz firme mas gentil: "Muito bom dia, Rodrigo. Entre, por favor. Diga-me em que posso te ajudar." Aquele foi o nosso primeiro encontro presencial. O estereótipo dele era idêntico ao que se imagina de um curandeiro de vila. Cabelos longos, roupas brancas e folgadas, e até uma bengala que usava para apoiar-se ao andar. Ele exalava uma presença calma, quase ancestral. Sentei-me diante dele e comecei a relatar com certo constrangimento o que me trazia até ali. Falei um pouco sobre o vazio que me acompanhava, sobre o desejo de ser visto por uma mulher que, ao que tudo indicava, jamais corresponderia aos meus sentimentos. Era embaraçoso abrir-me daquela forma, especialmente sobre um assunto tão íntimo. Mas Micael ouviu tudo com atenção e, após um breve silêncio, disse com clareza: "Vejo que você veio até aqui em busca de ajuda para que uma mulher se interesse por você. No entanto, há algo mais profundo nisso tudo. Você não mencionou, mas eu sei. Está muito claro para mim que você é um homem casado e, mais importante do que isso, é evidente que você não é feliz com a sua esposa." Ele fez uma pausa e então prosseguiu com seriedade: "Não quero me envolver em aspectos da sua vida que você não veio me pedir ajuda diretamente. Mas preciso te dizer uma coisa. Se em algum momento você sentir que não deseja continuar com esse processo, é melhor que diga agora, antes que comecemos qualquer trabalho. Porque uma vez realizada a amarração, não há como desfazer." Olhei para ele em silêncio, absorvendo o peso de suas palavras. Ele continuou: "Não costumo trabalhar de forma leviana. Acredito que decisões como essa devem ser tomadas com plena consciência. E a consciência é algo raro, difícil de alcançar. Por isso pense bem. Mas se você tiver certeza do que quer, então vamos em frente." Confesso que fiquei impressionado com o que ele sabia. Como podia alguém que mal havia me visto falar com tanta precisão sobre aspectos da minha vida que nem mesmo eu havia mencionado? Ainda assim, mesmo diante de tudo aquilo, não mudei minha decisão. Permaneci firme, decidido. Micael então sorriu levemente e disse: "Além disso, é importante compreender que esse tipo de trabalho pode acarretar consequências, tanto para quem o solicita quanto para aqueles a quem é direcionado. Mas, ao perceber sua firmeza, Rodrigo, e sua total convicção de que quer seguir em frente com isso, não insistirei mais. Se era isso que você queria, então que assim seja. Vamos começar." Sem pensar duas vezes, pedi a ele que realizasse o ritual o quanto antes. Não tenho como saber se todos os bruxos trabalham da mesma maneira, pois esse foi o único com quem me envolvi diretamente.
Mas Micael foi direto e objetivo. Ele me solicitou apenas 2 informações essenciais: o nome completo e a data de nascimento de Joana. E da mesma forma pediu também meus dados, meu nome completo e minha data de nascimento. Segundo ele, essas informações seriam suficientes para realizar o que precisava ser feito. Depois disso, pediu que eu retornasse ao consultório alguns dias depois, pois ele prepararia algo que deveria me entregar pessoalmente. Passado o prazo estipulado, voltei ao local marcado. Ele me recebeu com a mesma serenidade de sempre e me entregou um pequeno objeto envolto em mistério, uma bolsa feita de couro de cabra, costurada à mão. Cuide disso com carinho, Rodrigo, ele disse com uma voz firme, quase solene. Por favor, não abra. Mantenha essa bolsa em um local seguro, onde só você saiba onde está. Ninguém mais deve ter acesso. Fazendo isso, as energias trabalharão a seu favor. Acredite, aquela mulher por quem você tanto suspira virá até você. Só te peço uma coisa: tenha paciência. Além do amuleto, o bruxo também me avisou que seriam necessárias 3 limpezas espirituais. Elas aconteceriam sempre às sextas-feiras, antes da meia-noite, em 3 semanas consecutivas. Segundo ele, essas limpezas serviriam para eliminar bloqueios e garantir que a energia circulasse de forma favorável. Confia em mim com isso, te garanto que tudo ficará bem, disse Micael. Eu confesso que estava tomado por uma ansiedade difícil de descrever. Aquilo tudo era muito novo para mim. Eu não via aquilo como uma simples consulta ou uma brincadeira qualquer. Era sério. E uma vez envolvido, não havia mais como recuar. Tinha que arcar com as consequências e levar até o fim. Durante algumas semanas, compareci ao consultório do bruxo todas as sextas-feiras, conforme combinado. As limpezas, para minha surpresa, eram simples e sem nenhum aspecto sombrio, como eu imaginava que seriam. Sempre associei esse tipo de prática à escuridão, a rituais macabros, a coisas pesadas. Mas até então não tinha presenciado nada do tipo. Comecei até a duvidar que algo realmente fosse acontecer. Enquanto isso, em casa, tudo permanecia exatamente como antes. A relação com minha esposa era quase inexistente. Para ela, eu era invisível. O tempo e a atenção dela estavam completamente voltados à mãe. Primeiro vinha a mãe dela. Depois, mais uma vez, a mãe dela. E no final das contas, era sempre a mãe dela. Dentro de mim, crescia um desejo intenso de mudar radicalmente de vida. Mas toda vez que esse impulso surgia, logo era contido por diversas razões. Uma das principais era o fato de que a casa em que morávamos pertencia à minha esposa. Se eu decidisse terminar nosso relacionamento, não teria onde ficar. Seria obrigado a sair dali, e não sabia para onde iria. Outra razão, talvez ainda mais forte, era a esperança persistente, por mais ingênua que fosse, de que Ana um dia percebesse o quanto estava me deixando de lado. Eu ainda alimentava a ilusão de que ela abriria os olhos e mudaria. Ao mesmo tempo, minha mente estava completamente bagunçada, dividida entre a frustração com o casamento e o desejo que crescia por Joana. Eu gostava de Joana. Sentia atração, sentia vontade. Mas pensando com mais calma, talvez fosse mais sobre o desejo de viver algo novo, de sair da rotina. Era uma espécie de fuga, uma aventura. Já haviam se passado cerca de 2 meses desde que Micael me entregara o amuleto. E como ele orientara, mantive a pequena bolsa de couro muito bem guardada, longe dos olhos de qualquer pessoa. Escolhi um esconderijo ao qual apenas eu tinha acesso. Nada fora do lugar. Nada deixado ao acaso. Mas até aquele momento absolutamente nada havia acontecido. Nenhuma mudança visível, nenhum sinal. Comecei a desacreditar. Numa noite qualquer, deitado na cama e prestes a pegar no sono, meus pensamentos vagavam. Mais uma vez, minha esposa havia saído para ficar com a mãe. Eu estava sozinho, como sempre. Peguei o celular e, sem muito interesse, comecei a olhar o Instagram. E foi então que vi. Lá estava ela, Joana.
Tinha postado uma imagem provocante, impossível de ignorar, quase como se tivesse sido feita para mim, como se fosse um sinal do destino. Sem pensar direito, meu dedo deslizou pela tela e, como num impulso, toquei o coraçãozinho. Enviei uma reação à foto dela. No mesmo instante, senti o rosto corar de vergonha. O que foi que eu fiz? Pensei. Parecia que eu estava espionando a vida dela tarde da noite. Para minha surpresa, alguns segundos depois, chegou uma mensagem direta de Joana. O que está acontecendo, Rodrigo? Sem sono? Está acordado até agora por quê? Fiquei paralisado por um momento. Não sabia o que responder, mas não podia ignorar. Teríamos que nos encontrar no trabalho e seria inevitável. Respondi tentando contornar a situação. Ah, Joana, me desculpa. Foi sem querer. Reagi à sua foto por engano. Prometo que isso não vai se repetir. Houve um breve silêncio do outro lado. Alguns minutos depois, veio a resposta dela. Poxa, que pena. Achei que você tivesse gostado de como eu estava na foto. Já ia até te mandar outras que não posso colocar no Insta. Vai que alguém resolve me denunciar, né? Meu coração quase saiu pela boca. Aquela resposta me pegou de surpresa. Era a brecha perfeita, o sinal que eu tanto esperava. Aproveitei o embalo e continuei com o jogo. Não brinca comigo, Joana. Você realmente me mandaria algo ainda mais provocante do que aquilo? Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, recebi uma imagem. Uma foto em que ela aparecia em uma pose extremamente sensual, cobrindo o corpo com as mãos de forma estratégica. Era de fato a imagem mais erótica que eu já havia recebido dela. E naquele instante percebi. O jogo havia começado de verdade. Incrível! Que foto maravilhosa! Exclamei sem conseguir esconder minha admiração. A imagem parecia ter saído de um editorial de revista. Havia algo nela que transcendia o comum, uma aura quase cinematográfica. E claro, Joana estava deslumbrante, como uma deusa capturada no auge da sua beleza. Ela respondeu com um emoji de rosto corado, tímido e provocante ao mesmo tempo, seguido de uma mensagem. Na verdade, é uma foto profissional. Uma amiga minha é fotógrafa e fez uma sessão completa comigo. Guardo essas fotos só para mim. Mas talvez eu possa compartilhar algumas com você, Rodrigo. A leitura dessa mensagem acelerou meu coração. A forma como ela escreveu, suave, porém carregada de intenção, mexeu comigo de imediato. E então ela continuou. Preciso confessar uma coisa. Eu percebi os seus olhares, a maneira como você me observa, como se me despisse com os olhos. Imagino o que passa pela sua cabeça, Rodrigo. E, sinceramente, isso me enlouquece. Nossa conversa começou a ganhar uma temperatura mais elevada. Cada frase era como um passo adiante rumo a algo inevitável. Joana, sentindo-se cada vez mais à vontade, acabou me enviando não apenas uma ou duas imagens, mas várias. Em cada uma delas, ela se mostrava mais ousada, mais provocante. Até que, por fim, revelou completamente suas intimidades, sem qualquer receio. Não pense que isso é tudo, meu querido Rodrigo. Agora é a sua vez. Acho mais do que justo, já que me viu por completo, que eu também veja um pouco de você. Me mostre o que tem aí. Quero te ver. Eu estava em êxtase. Aquela troca de mensagens tinha ultrapassado qualquer expectativa, mas o mais surpreendente era algo que só eu sabia. O trabalho espiritual feito pelo mestre Micael estava funcionando de verdade. Isso me deixava atônito, mas também sem saída. Eu precisava seguir o fluxo daquela situação. Assim, entre a empolgação e o choque, aceitei entrar no jogo. Comecei a enviar algumas fotos minhas para Joana, ainda sem saber ao certo onde tudo aquilo nos levaria. Ela reagia com entusiasmo, elogiava cada detalhe, dizia que adorava. Seguimos nesse ritmo por um bom tempo, até que algo interrompeu o clima. Recebi algumas mensagens de Ana, minha esposa. Naquele momento, me vi forçado a encerrar a conversa com Joana, explicando que precisava resolver um assunto.
mas deixei claro que esperava que aquela noite pudesse se repetir. Por dentro, uma raiva crescia. Era difícil esconder meu incômodo com o fato de Ana me procurar justamente quando eu estava tendo um raro momento de prazer. Afinal, ela sabia muito bem que, estando na casa da mãe, mal me dava atenção. Mas ao ler as mensagens, senti um desconforto diferente. Ana dizia sentir saudade, dizia estar pensando seriamente em, junto com a irmã, contratar uma enfermeira para cuidar da mãe. Aquilo me pegou de surpresa. De algum modo, parecia que ela sentia, à distância, que estava me perdendo. Era como se uma força invisível a tivesse alertado. Talvez uma intuição, talvez algo mais profundo. E confesso, isso me tocou. Porque, apesar de tudo, eu também sentia falta dela. Além disso, eu sabia que mesmo que Ana voltasse para casa, ainda estaríamos sujeitos às chantagens da sogra. Era uma ameaça constante à nossa relação. Por isso, respondi apenas que a apoiaria em qualquer decisão. Não queria discutir. Na manhã seguinte, saí de casa mais cedo do que de costume. Fiz questão de me arrumar bem, de passar um bom perfume. Sabia que a partir daquele dia, algo mudaria entre mim e Joana. A conexão da noite anterior nos colocara em outro patamar. Ela havia me permitido entrar em sua intimidade, e eu estava determinado a atravessar essa porta, custasse o que custasse. No entanto, ao chegar no trabalho, me vi tomado por um misto de nervosismo e vergonha. Por mais que eu quisesse aquilo, jamais imaginei que teria coragem de enviar fotos explícitas para alguém. Sentia um peso por ter ultrapassado esse limite. E então, lá estava ela. Joana, surgindo de um dos corredores, caminhando em minha direção com aquele olhar confiante. Comecei a suar frio. O coração batia acelerado. Quando ela se aproximou, cumprimentou-me com um sorriso travesso e disse com voz baixa e provocante, quase sussurrando ao pé do meu ouvido: "Oi, Rodrigo. Como foi sua noite? Porque a minha foi maravilhosa. Só faltou você do meu lado. Tive que deixar que minhas mãos fizessem todo o trabalho." Fiquei sem reação, estático. Eu que tanto desejei aquela situação. Agora, ali, frente a frente com ela, me sentia despreparado. Como se tivesse sido jogado em uma cena para a qual nunca ensaiei. Mesmo assim, consegui dizer com a voz um pouco trêmula: "Também me diverti muito, Joana. Obrigado por tudo o que você me mandou. E como te disse, espero que a noite de ontem se repita." Ela arqueou uma sobrancelha, com um sorriso cheio de malícia, e respondeu quase como uma promessa: "Ah, Rodrigo, aquilo não foi nada. Tudo que você viu nas fotos e despertou desejo em você, saiba que pode ser seu. Basta apenas me pedir." Fiquei completamente paralisado diante daquilo. Era como se o tempo tivesse congelado ao meu redor. Confesso que esse desdobramento da situação jamais havia passado pela minha mente. Não fazia parte de nenhum dos meus planos. No entanto, diante da minha hesitação visível, do nervosismo que claramente me dominava, foi ela quem assumiu o controle da situação. Com um tom provocativo, mas ainda assim tranquilo, ela falou: "Calma, Rodrigo. Olha só como você está suando. Vejo que te deixei um pouco nervoso. Vamos ali, vem comigo. Vamos tomar um café." Sem esperar resposta, ela me conduziu até o pequeno cubículo onde trabalhava. Queria conversar longe dos ouvidos curiosos dos nossos colegas. Quando nos acomodamos, ela começou a falar num sussurro, colando os lábios perto do meu ouvido. "Eu não sei como não percebi antes o quanto você é bonito, Rodrigo. Tive você tão perto por tanto tempo e desperdicei tudo isso. Por que a gente não marca um encontro um dia desses? Que tal fazermos algo errado, hein? Ou será que sua esposa te mantém sob rédea curta?" Eu mal conseguia encontrar palavras para responder. Estava tomado por um nervosismo absurdo. Ainda assim, consegui articular algo. "Como assim, Joana?" "Claro que não. Quer dizer, minha esposa, ela quase não está em casa. Passa a maior parte do tempo cuidando da mãe. Então, na verdade, não haveria problema. Acho que eu poderia sair."
Joana interpretou minha fala trêmula como um sim definitivo. Naquele instante, ela esboçou um leve sorriso e, sem mais delongas, selou o acordo. Então está decidido, Rodrigo. Não precisa dizer mais nada. Eu sempre acreditei que as coisas acontecem por uma razão. E se isso está se desenhando dessa forma, é porque tinha que ser assim. Naquela época, minha esposa, Ana, confiava em mim de forma absoluta. Jamais imaginava que eu pudesse agir de maneira desonesta. Não via nenhum problema em me deixar sozinho todas as noites, enquanto ia visitar e cuidar da mãe. E foi justamente aproveitando essa ausência frequente dela que eu combinei com Joana o nosso primeiro encontro. Joana, no entanto, não queria um local neutro, longe da nossa rotina. Não. Ela insistiu que nos encontrássemos na minha casa. Melhor dizendo, na casa onde eu morava com Ana. Mesmo que eu tenha sugerido irmos a um motel ou a algum lugar mais reservado, ela recusou de imediato. Estava decidida. Era como se ela quisesse desafiar todos os limites, como se o risco e a adrenalina fizessem parte do prazer que ela buscava. Combinamos tudo com precisão. O plano era simples, quase infantil. Joana aguardaria meu sinal que viria assim que Ana saísse de casa. A partir desse momento, ela estaria liberada para vir. Curiosamente, mesmo tendo sido eu quem encomendou o trabalho de bruxaria a Joana, algo que eu nem sei se levei tão a sério, foi ela quem comandou todos os passos da nossa aventura. Desde o convite, o local, o momento, em tudo, ela estava no controle. Chegou então o momento decisivo. Ana já estava se preparando para sair como de costume. Vestiu-se com pressa e se despediu, dizendo que iria direto à casa da mãe. Normalmente ela fazia esse trajeto de Uber. Logo após chegar, Ana sempre me enviava uma mensagem. Avisei Joana que poderia vir, e ela já estava a caminho. Coloquei uma música suave para tocar, deixei as luzes baixas e arrumei a casa como se fosse receber uma visita ilustre. E, de certa forma, era isso mesmo. Tudo estava preparado para o que viria a seguir. No exato momento em que a campainha tocou, recebi uma nova mensagem de Ana. Aquilo mexeu comigo. Era como se ela tivesse algum tipo de sexto sentido. Sempre que eu me aproximava de Joana, algo a incomodava. Ela sentia. Era estranho e perturbador. Cheguei na casa da minha mãe, Rodrigo. Agora vou ajudá-la com o banho. Quando terminar, te mando mensagem. Ela escreveu. Respondi com a maior naturalidade possível, tentando soar amoroso e calmo, embora por dentro meu coração estivesse disparado. Tudo bem, meu amor. Tenta descansar um pouco. Não se preocupe em me mandar mensagem. Eu também vou tentar dormir. Mal terminei de escrever, recebi a mensagem de Joana dizendo que havia chegado. Corri até a porta e, ao abri-la, lá estava ela. Um verdadeiro espetáculo. Joana vestia um curtíssimo vestido floral, com um decote provocante que deixava pouco para a imaginação. Os saltos altos alongavam suas pernas e as costas nuas do vestido revelavam sua ousadia. O visual era tão arrebatador que por um momento senti como se estivesse diante de uma deusa pagã. Meu corpo reagia antes mesmo da minha mente conseguir racionalizar. Senti uma vontade incontrolável de abraçá-la, de tomá-la para mim, de concretizar tudo aquilo que havíamos apenas imaginado até então. A tensão entre nós era palpável, e ela, Joana, estava tão ansiosa quanto eu para que enfim ficássemos juntos. A bruxaria estava, sem dúvida, cumprindo seu papel com perfeição. Eu, que antes nutria algumas dúvidas sobre a eficácia de tudo aquilo, agora me sentia aliviado por perceber que era real. Passar de apenas vê-la nos status das redes sociais para tê-la ali, em minha casa, na minha cama, era algo quase inacreditável. Era como se um milagre tivesse realmente acontecido. Depois de uma breve conversa, de compartilharmos algumas bebidas e petiscos, a atmosfera ao nosso redor começou a mudar. Não havia mais necessidade de palavras. O ambiente, carregado de uma energia densa e arrebatadora, fez com que o desejo se tornasse algo incontrolável. O desejo tomou conta de nós,
e sem mais delongas nossos lábios se uniram com uma urgência selvagem. Nossas mãos, agora em sincronia, percorriam os corpos um do outro com uma intensidade avassaladora. Joana estava completamente entregue, desejando-me com uma fome que eu nunca tinha presenciado antes. Eu, por minha vez, me sentia hipnotizado, deslumbrado por tê-la ali, nua diante de mim, pronta para me dar tudo o que eu quisesse. Não perdi tempo. Mergulhei em cada oportunidade de realizar todos os meus sonhos. E a única coisa que me preocupava era a explicação que eu teria que dar a Ana sobre os arranhões visíveis nas minhas costas, que Joana havia deixado ao longo da nossa noite. Joana se entregou a mim por completo, e eu fui o dono de cada centímetro de seu corpo. Minha cama, antes tranquila e arrumada, se transformou em um caos de lençóis amarrotados e corpos suados, onde nós, completamente exaustos e em um estado quase semiconsciente, permanecíamos deitados. Ela me abraçava, e seus dedos percorriam meu peito com uma suavidade que contrastava com a intensidade do momento. Durante todo esse tempo, uma coisa me chamou a atenção. Meu telefone não parava de tocar. Quando finalmente peguei o aparelho para ver as mensagens, percebi que não eram apenas textos, mas também chamadas perdidas, todas de Ana. Uma sensação desconfortante se apoderou de mim. Algo não estava certo. Pedi a Joana que se vestisse, mas mal terminei a frase e vi Ana entrando silenciosamente no quarto. O choque foi indescritível. Eu não estava preparado para aquilo. Como você pôde fazer isso comigo, Rodrigo? Nunca esperaria isso de você. Ela gritou com dor no olhar. Eu tentei me desculpar. Implorei para que me ouvisse, mas as palavras não tinham mais poder. Não quero mais ver você na minha vida. Tire todas as suas coisas daqui agora e vá para o inferno. Você não é nada além de um cachorro desgraçado. Vá embora e nunca mais volte. E tire essa vadia daqui ou eu acabo com vocês dois. Foi uma cena de pura raiva e desespero, e eu não consegui conter suas palavras nem suas ações. Eu sabia que nada do que eu dissesse iria mudar a situação. Ana, meu amor, me perdoe. Eu posso explicar tudo. Tentei mais uma vez, mas era inútil. Ela já não queria ouvir. Ana saiu correndo, chorando e desesperada, em direção à avenida. Eu, quase nu, corri atrás dela, mas estava distante demais para alcançá-la. As poucas pessoas que estavam na rua naquela hora olhavam desconcertadas, mas logo entenderam o drama que se desenrolava diante deles. A cena era clara e vergonhosa. Uma paixão obsessiva e destrutiva havia nos levado até ali. Ana, em sua tentativa desesperada de fugir daquilo tudo, não percebeu o perigo à sua frente. Ao tentar atravessar a rua, uma caminhonete que vinha em alta velocidade a atingiu. Fechei os olhos, e o som do impacto foi tudo o que consegui ouvir, e o carro não parou. Ele arrastou Ana por vários metros antes de fugir do local. O corpo de Ana ficou na rua, em um estado que parecia irreconhecível. Era como se o destino tivesse se cumprido de maneira brutal. Ana partiu instantaneamente, e a única coisa que me restava era o aviso que o bruxo Micael havia me dado. A bruxaria tinha suas consequências devastadoras. Momentos depois, Joana me alcançou onde eu estava, e viu o corpo de Ana ali, sem vida. Ela não teve palavras. Naquela noite, entre o processo de interação com as autoridades e os trâmites legais, passei horas respondendo perguntas e preenchendo documentos para reclamar o corpo de Ana. Com o tempo, muitas partes dessa história foram esquecidas por mim, mas ao compartilhá-la agora, tudo voltou à mente com uma clareza perturbadora, como se estivesse revivendo tudo novamente. Após a morte de Ana, retornei ao trabalho. A rotina se seguiu, quase como se nada tivesse acontecido. Cerca de uma semana depois, reencontrei Joana. Ela me esperava, com os olhos brilhando de felicidade ao me ver. O feitiço de amarração feito por Micael ainda a mantinha presa a mim. Ela continuava a declarar seu amor por mim, e com o tempo esse vínculo se fortalecia. Até hoje, Joana está ao meu lado, me apoiando e me amando de maneira incondicional. Porém, há momentos em que sinto algo estranho.
como se vultos passassem por minha casa e um medo irracional toma conta de mim. Temo que seja a alma de Ana querendo buscar algum tipo de vingança. Não sei o que é, mas espero não ver mais nada. Sei que tudo o que fiz não foi certo, mas é tarde demais para se arrepender. Eu sei que muitos me julgarão, e é isso que quero. Mas a vida é assim mesmo. As coisas acontecem, às vezes rápido demais, e cada um segue seu caminho tentando lidar com as consequências das escolhas que faz. Gratidão a todos por ouvirem meu relato. Se chegou até aqui, comente a frase "amarração fatal". Não esqueça de dar aquela força deixando seu like, se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito e clicando na opção hypar se ela estiver aparecendo para você. É um gesto simples, é de graça e nos ajuda demais a manter o canal em atividade. Um grande abraço a todos vocês. Te esperamos sempre aqui em Noites Sombrias.